Você escuta o barulho como se fosse de rolamento, sabe, ó. Aloha, graxeiros e graxeiras! E aí, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Se você chegou agora, eu sou a Graziella. Eu sou o Charles, estamos morando aqui no Havaí há mais de um ano. E, gente, estamos num cenário diferente, né? Normalmente a gente tá lá na oficina e tal, hoje a gente tá dentro de uma das vanzinhas aqui, justamente para fazer um resumo, né, de como foi executar esse projeto aí do câmbio automático, que foi nossa, sem dúvida, assim, um dos vídeos que mais trouxe, assim, especulações no bom sentido, né, para querer fazer essa adaptação aí numa Kombi do Brasil. E a gente está muito feliz de trazer esse conteúdo. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo, que está compartilhando. Toda vez que vocês compartilham nosso vídeo, ajuda a alcançar mais pessoas. E isso só nos motiva a produzir mais conteúdo para vocês também. Então, a gente está muito feliz de trazer esse conteúdo em português, porque a gente sempre via que tinha galera fazendo esse tipo de adaptação, mas fora do Brasil, então em outro idioma. E nem sempre é muito transparente no como estava sendo feito, né? Às vezes nem por maldade, mas é questão de detalhes mesmo. A gente quis trazer essa riqueza de detalhes, até a cor do fio que a gente estava ligando, a gente quis trazer para vocês. Então, hoje a gente reservou para fazer um resumo de todo o projeto, as nossas opiniões, né, as nossas considerações sobre durabilidade, se dá para colocar numa Kombi do Brasil, se não dá. Eu já inicio aqui falando que muitas pessoas comentaram ali: ah, mas isso não é uma Kombi, vocês estão falando Kombi, mas isso não é uma Kombi. Gente, para quem não sabe, a Volkswagen produziu aí, né, as Kombinhas e tal, mas infelizmente esse modelo Volkswagen T3, né, a Vanagon, não foi pro Brasil. Então, mas ela é uma evolução da Kombi. Tem muitas coisas que se assemelham com a Kombi, né? Então, a diferença é a estética dela, obviamente, né? Mas, o que a gente quer dizer assim, que a T3, essa adaptação que a gente está fazendo aqui, que a gente fez, dá para fazer numa Kombi também. E a gente vai falando sobre isso ao longo das explicações, né? Mas vamos ouvir aqui do carinha, aqui desse carinha, como que foi para ele fazer essa adaptação, né? Vamos ouvir dele aí agora um resumo e espero que vocês gostem. E preste bastante atenção porque exatamente o mesmo processo que a gente executou aqui na T3 é o que vai ser feito numa Kombi, tá? Então não pule nem um minuto desse vídeo porque pode ter algo que você pode não prestar atenção e depois ficar perdido lá no caminho, tá? Primeiramente, esse projeto eu não fiz sozinho, né? Não tem como, eu fiz isso aí, eu sou o cara que fez. Não, eu dependi de pessoas, a Grazi, os colegas aqui de trabalho, a gente olhava, analisava, né, as dúvidas, assim, O conhecimento também que você teve que buscar, né? Isso. E toda a opinião que a gente tem ao redor com certeza agrega em conhecimento, beleza? Mas partindo do princípio a gente precisava de um carro, né, para poder fazer essa adaptação. E é engraçado que a gente comprou esse carro antes mesmo de saber o que a gente ia fazer com ele. Então a gente comprou esse Subaru mais quase há uns 6 meses atrás. É um Subaru Forester 2007. Presta bem atenção nessa informação. Ele é uma edição Sport e edição limitada. E isso lá na frente acabou me atrapalhando um pouco. Mas se eu soubesse que ele era essa tal edição limitada e esse modelo Sport, talvez eu nem teria iniciado esse projeto, talvez nem existisse esse projeto aqui para vocês. Mas às vezes o desconhecimento o desconhecido nos transforma, né? Essa é a frase mais correta para isso, beleza? Que não adiantava eu pegar um carro ruim, né? Eu quero melhorar a T3. Vou pegar um carro ruim para isso? Não, tem que pegar um carro bom, de qualidade, baixa quilometragem, com as manutenções em dia. Senão vou ter que consertar uma coisa para depois arrumar outra. Daí vira uma confusão gigante, tá? A T3 é uma Vanagon, também conhecida como Transporte, de 1983, coincidentemente também. Ela já é a primeira geração refrigerada a água, porque antes disso ainda era um motor, aquele 2.0 air cooled, que eu morro de vontade de abrir um completinho e mostrar para vocês, porque eu nunca vi, não sei como é que é por dentro, tá? A gente fez toda a desmontagem do carro, tirou o motor, a transmissão, a alavanca da marcha,
o chicote elétrico. Lembra que deu uma trabalheira para tirar aquele chicote? Foi. Nossa senhora. E sujeira e bagunça na oficina, mas todas as pecinhas mínimas ali foi necessário a gente guardar, porque a gente até não sabia o que realmente a gente ia precisar lá no futuro, beleza? E aí começou a preparação desse motor para pôr no lugar. Até porque o motor de Subaru e uma Vanagon, a gente já tem essa experiência, né? Mas o câmbio que foi a grande sacada. E até uma diferença em relação ao que a gente fez na Kombi do Maica. Essa adaptação aí, ela foi um pouco diferente, porque precisava de uma placa adaptadora, né? Para você colocar a ligação entre o motor e o câmbio, porque o câmbio continuou sendo o da Kombi. Nesse caso, a gente aproveitou e utilizou o motor de Subaru, câmbio de Subaru, e não precisou mais colocar aquela placa. Você está usando o mesmo sistema ali, né? O câmbio e o motor já se conversam, né? Não precisa de nenhuma placa para adaptar. Então essa que foi uma facilidade, digamos assim. E aí até fica mais limpo ali o projeto, né? O que muda é porque o Subaru ele é 4x4 e o motor fica na frente e a transmissão virada para trás. Então, qual é o grande desafio? Inverter. Né? E aí o que acontece? Se a gente inverter, a gente ia ter 4 marchas para frente e uma para trás. Desculpa, 4 marchas para trás e uma para frente, que seria a ré. Porque imagine que a gente inverteu a rotação do motor. Então a gente precisa que desinverter, né? A gente inverteu a posição do motor, a gente precisa inverter a rotação de saída lá para as rodas, né? A saída do motor para as rodas seria o diferencial. Se fosse uma caixa manual, basicamente a gente precisaria inverter coroa e peão, que muita gente sabe que é assim que funciona, né? Quando a gente pega uma caixa de Gol, BX lá, né? E coloca na Kombi. Então basta que você inverter o diferencial e tá ok, resolveu. Aqui não, com uma transição automática, a gente precisava inverter ele dentro do conjunto. E para isso a gente descobriu na internet um kit, né? Especificamente ali, ele vai remover, porque a gente não vai precisar mais do 4x4, remove a peça que ia para o diferencial traseiro. E colocamos ali um par de engrenagem mais uma corrente para copiar a rotação e aí chegar lá nas rodas da maneira correta, tá? 4 marchas para frente da T3 e uma para trás, que seria marcha ré. Iniciamos ali fazendo alguns cortes, porque é adaptação, não é original, né? Não foi os japoneses que criaram isso lá para isso. Então, tivemos que fazer alguns cortes ali para poder encaixar a corrente. A engrenagem de baixo foi bem tranquila, porque basicamente foi tirar uma e parafusar outra ali. Legal. A de cima até gerou bastante comentários, né? A gente sempre lê os comentários, embora às vezes a gente não consegue responder todo mundo, mas um dos comentários mais polêmicos foi esse. Primeiro que você reproduziu aquele rolamento lá, né? E depois o corte que você fez ali na carcaça ali pra dar certo. O pessoal falou que o rolamento ficou solto, que ia pegar na tampa, alguma coisa assim, né? Então é o seguinte, na própria carcaça do câmbio, onde a gente prensou aquela nova engrenagem, não é polia, né? O pessoal até chamou a atenção, é engrenagem. Que a gente confunde polia com engrenagem. Mas tá, engrenagem. Vocês entenderam. Ele já tem um rolamento prensado na carcaça e a engrenagem prensada nesse eixo do rolamento. O que eu fiz? Eu cortei a ponta do eixo e coloquei lá um rolamento de encosto, que já era original desse sistema. Se vocês observarem na tampa, ele tem um pequeno ressaltozinho, uma pequena volta. E quando eu fecho a tampa, esse rolamento lateral, ele fica muito próximo ali. Qual é a folga que tem entre a tampa e esse rolamento? A gente não sabe. Uma certeza é que esse rolamento não vai cair, porque ele está muito rente ali, a ponto de ele não ter para onde escapar. Talvez, às vezes as pessoas passaram muito rápido no vídeo ali, mas eu coloquei a tampa, tirei várias vezes antes de fazer o fechamento final. E eu lembro que você até fez um teste, colocou um pouquinho de graxa no rolamento, se não me engano, né? Pra ver se ia pegar na tampa, alguma coisa assim. Foi feito esse teste, né? Então... Mas obrigada a todo mundo que, de alguma forma, né, fez aí o comentário pra não gerar dúvida também. A gente resolveu fazer esse vídeo, né? Eu acho que até o comentário foi mais uma preocupação de o sistema funcionar, porque todo mundo foi empolgado, quero ver funcionar. Então não existiu um comentário crítico, foi só um comentário mesmo, será que não vai funcionar? Isso é legal, porque realmente faz a gente pensar,
eita, nós, será que eu deixei escapar isso? A gente não é dono da verdade, né? Sempre estão aqui abertos ao novo conhecimento. E com certeza a maior novidade do projeto era essa inversão de rotação da transmissão, porque ela não é uma transmissão, né, um câmbio automático mecânico, igual é das T3 antiga. Ela já é eletrônica, tem muita coisa ali dentro ali que se a gente inverter ou modificar, pode ser que ele entre em modo de emergência e não funcione mais nada. Não, tá errado, não vou funcionar, né? Até porque a gente removeu uma parte do sistema ali. Aí para encaixar tudo no lugar, até que foi relativamente tranquilo. Motor e câmbio, teve uma pequena dificuldadezinha ali No suporte. nos task bar, que a gente chama que é o suporte de baixo ali, né? Não deu altura, a gente teve que meio que retrabalhar aquela altura, jogar o motor para baixo, porque esse motor ele é pedal acelerador eletrônico. E os motores antigos, ele não é eletrônico, então o coletor ali de admissão, intake, ele é um pouquinho mais baixo. E aí a gente teve que fazer essa pequena modificação, fazer alguns cortes, soldar, esmeril, tudo aquela confusão que você já sabe. Na parte do câmbio, lá na frente no coxim, ficou muito próximo, tá? Então ficou meio assim, tudo meio preciso ali a adaptação. E aquele suporte também ficou pegando na base do coxim, teve que fazer um pequeno corte ali. Ficou de ponta cabeça? Ficou, mas não é eu que fiz de ponta cabeça esse negócio. O pessoal lá que fez o corte a laser, erraram, acho que não era para ser daquela forma. Não existe como eu colocar aquela peça invertida. Por isso que ela ficou de ponta cabeça, mas está seguro, está tranquilo. Numa eventual quebra do coxinho não vai cair nem nada. É daquela forma ali, só a escrita ali que ficou errada, mas talvez. Não, e eu acho que também outra coisa que gerou preocupação é, né, aquele corte que você fez na base do amortecedor ali, né? Da Da suspensão. suspensão. Né? Que esse corte o pessoal falou que não podia ter sido em 90 graus, que ficou um corte quadrado, que ia perder a resistência ali da peça. Até fiz esse questionamento na hora. O que você tem a falar sobre isso? A Grazi já falou na hora, isso aí não vai ficar fraco. Bom, essa suspensão da T3, vocês viram que ela é muito reforçada, mas muito mesmo, sabe? Isso não significa que eu posso ter o direito de tirar o reforço dela, né? Realmente eu fiz um ângulo de 90 graus, depois de cortado eu falei, eu acho que poderia ter feito com redondinho ali, né? Pense no material grosso para cortar, moçada. Não estou justificando, tá? Ela vai para teste de rodagem, depois ela vai rodar um pouco. Ela vai ficar na nossa mão, né? É. Porque é um carro de locação aqui da empresa. Então, fiquem tranquilos que se tiver alguma modificação que a gente vai fazer, a gente avisa vocês. Falar, lembra aquele corte? Vocês estavam certo. Não é dizer que tá certo ou errado, mas tipo, se tiver alguma alteração, a gente vai mostrar para vocês. Então fica essa observação, para isso é muito importante você estar inscrito aqui no canal, para que se aconteça algo, não só desse corte, mas de todo o projeto a gente precisar modificar, vocês vão ser os primeiros a saber, tá? Grazi, sistema elétrico. Juro pra vocês, eu fiquei mais velho, não? Eu até se percebi, assim, que depois que o Charles terminou esse projeto, ele já ficou com aparência e já deu uma, né? A sobrancelha começou a ficar com pelo branco, cabelo branco, porque, olha, deu muito trabalho. O Charles já tinha feito um chicote elétrico para fazer a adaptação naquela Kombi, né, com o motor do Subaru. Só que, nesse caso, o Subaru era diferente. Então, os pontos de ligação ali, a ligação elétrica, também era diferente. E teve uma surpresa no meio do caminho, que foi quando você descobriu que, na verdade, aquele Subaru não era o ano que você achava que era e estava seguindo um diagrama elétrico do Subaru de outro ano. Então, nisso, o Charles já tinha feito corte de alguns fios e isso impactou diretamente naquela primeira funcionada, né? Que a gente tentou dar a partida e não dava na partida e não tinha comunicação do motor com o câmbio. E foi aí que a gente percebeu que tinha cometido um grande erro. Eu falei nesse vídeo que se eu soubesse de algumas dificuldades, talvez não faria. Porque esse kit específico, ele só é vendido para os carros até 2006. E nós compramos esse carro como 2006, só que, cara, o documento nem veio parar na minha mão, foi direto para o administrativo, não sei o que deu, que no dia que a gente começou a fazer o chicote, eu fui lá olhar o documento, e era um carro 2007.
Então eu falei, rapaz, a parte mecânica já tá pronta, o vídeo já foi pro ar, e agora o que a gente vai fazer? Vamos continuar o projeto, lá na frente a gente descobre. E começamos a trabalhar ali, vocês viram, separando o fio, a grade de um lado e de outro, eliminando tudo que a gente não precisava, ABS, airbag, tudo que não tinha sentido aqui para P3, a gente foi eliminando. E a gente percebia que ao longo ali, na tentativa de ligar, tinha alguns fios do sistema elétrico que a gente tinha, não batia as cores, os pinos eram um lugar diferente, mas como esses manuais que a gente encontra na internet, não dá para botar uma 100% de segurança. E por algum motivo eu fui lá e falei assim, bom, vou dar uma olhadinha do Subaru 2008, tá? Já compramos um carro como 2006, documento Isso, 2007. mas isso assim, depois de várias tentativas de funcionar e procurar o que estava acontecendo, porque não estava dando a partida, daí que o Charles, né, o Lucas também sentaram ali e falaram, cara, vamos olhar o 2008. Aí começou a bater a cor dos fios. Aí começou a bater, tipo, nossa, verdade, é que esse fio era aqui, não sei o que. Quando eu já tinha cortado alguns fios. Né? Mas, daí no final que você descobriu que era o diagrama correto, fez as correções necessárias, teve que emendar, acho que, né, talvez algum fio. Alguns, né? Alguns. Pra poder fazer a ligação ali e dar certo, né? Mas é aprendizado, né, gente? Se não tivesse feito isso, não ia saber como resolver, né? Então agora a gente já sabe, preste atenção no ano do carro. E o que me leva a crer tudo bem, a gente cometeu o erro em 2006, 2007, mas é que o carro era uma edição limitada, uma edição de John B lá, não sei que lá. Então ali pode ser uma virada de ano, alguma coisa assim, o documento era um número, mas o carro em si já era outro, tá? E também, todo mundo falou, né? Muita gente comentando porque a gente colocou uma full tech, não colocou uma injeção programável. Porque, gente, nós estamos no Havaí, numa ilha, né? No meio do Pacífico aqui. Essas coisas não é que são mais difíceis. Mas, por exemplo, para colocar uma full tech, que o Anderson Dick aí podia assistir nosso vídeo, quem sabe, né? Pra gente fazer uma outra adaptação, a gente teria que fazer um curso, né? E isso demandaria tempo. A gente não tem conhecimento de instalação de full-tech. A gente sabe que não é um aparelho simples de programar. Uhum. Então, não tinha como a gente pensar nisso naquele momento. Que o carro tinha locação, a gente tinha que terminar. O projeto se estendeu por alguns dias. Então, não ia dar tempo de fazer isso. Mas, com certeza, ficaria mais fácil. Né? Eu acho que além de mais fácil, obviamente eu digo mais fácil não, porque não é só, como a Graça disse, não é só jogar a full-tech aqui dentro, que tem que reconstruir um chicote do zero. Mas com certeza ia entregar mais eficiência no funcionamento dos conjuntos, porque você consegue ajustar a programação disso, né? Ia ficar mais clean, né? Porque eu, particularmente, não gostei do resultado final, porque tem muita coisa que você não consegue mudar, né? A unidade, tem um monte de unidade ali que vocês viram que ficou. Então, e isso impacta diretamente no funcionamento do carro, porque até o Charles estava me explicando que, por exemplo, num carro convencional, como o Subaru, ele tem vários componentes elétricos ali que faz parte, são alguns sensores. Então, por exemplo, outro problema que a gente enfrentou é que, assim, o Subaru, qualquer carro normal, aí quando você aperta o alarme ou quando você abre a porta, ele já aciona alguns sensores no motor, indicando que vai acontecer uma ligação, que o motor vai ser ligado, ele já se prepara e esse processo acontece naturalmente. Quando você bate na partida, o carro funciona. No caso aqui da Vanagon, quando a gente fez essa adaptação, não tem essas comunicações prévias. Então, por exemplo, não tem um alarme que vai já mandar informação lá para a unidade e falar: opa, desligou o alarme, o carro vai começar o funcionamento. Ou, por exemplo, vai abrir a porta, já informa a unidade lá que vai ter um funcionamento também. Não tem isso, porque não tem esses fios, a gente não fez essa ligação. não tem. Né? Porque não tem necessidade. Então. Não tem unidade de infotenimento, né? Que ela já entende o que você vai fazer. Né? Isso, tanto é que você abre a porta do teu carro aí, se tem um carro tradicional, você vai ver, ele já vai acender a luzinha do rádio, ou ele vai fazer uma luzinha ali no painel, alguma coisa ele vai fazer. E até essa dificuldade que às vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, para você funcionar o motor da Vanagon, ali você vai ter que esperar uns 10 segundinhos, né, para daí dar na partida. E isso é normal, porque é um carro que ele não tá tendo todas as comunicações elétricas ali. Mas isso não é nenhum defeito. Isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver, né, porque é uma adaptação e faz parte, né? Ou no futuro faz uma modificação lá, coloca um sensor na porta lá. Dá para estudar.
Outra coisa que a gente levou muita sorte, eu sei que vocês que estão nos assistindo no Brasil, aí tem uma coisa que tem todo carro moderno tem imobilizador. O que, que é esse tal de imobilizador? É o chip na chave, tá? Então, na chave do seu carro tem um chip que faz uma comunicação com o seu carro e seu carro só funciona com aquela chave. Se você vir com outra chave, ele não vai funcionar. Aqui nos Estados Unidos a gente tem esse privilégio desses carros mais modernos, não são todos, tá? Exemplo, Volkswagen são todos, né? Mas carro japonês, outras marcas, outros carros aqui do mercado norte-americano, ele não tem esse imobilizador, ele não tem esse sistema de segurança de chip na chave. Então, eu não precisei eliminar isso aí. No Brasil, se você estiver fazendo essa modificação, talvez você encontre essa dificuldade que você precisa alterar e talvez ainda é a melhor solução realmente para uma injeção programável, que daí já é outra, elimina tudo, não usa nada do sistema original. E além disso também foi feita uma adaptação no acelerador, porque era um acelerador mecânico, né? Com cabo, normal, igual Kombi, Você tem que trocar o cabo do acelerador, né? Ficou um acelerador eletrônico, igual é o da Kombi 1.4 Flex, né? Que você, se estragar ali, você tem que, né? Tem alguns sensores ali e tal. Então foi feita toda uma adaptação para dar certo, emendar o fio, né? Porque pense que tudo no motor de Subaru fica na frente ali. Então as ligações eram curtinhas, né? Os cabos ali, os fios. Eu tive que fazer essa emenda para trazer o chicote lá de trás para frente. Mas no final deu certo, o acelerador funcionou bonitinho. Você falou de Kombi 1.4, chegou a arrepiar aqui, ó. É. Porque daí era o que eu ia falar, sistema de arrefecimento, né? Mudou alguma coisa? Como é que ficou o sistema de arrefecimento dessa T3 aí? Que ficou igual com o 1.4 Flex, o radiador lá na frente, o motor aqui atrás, e só que entrou mais um detalhezinho, o sistema de arrefecimento da transmissão. Tá? E aí você colocou um radiador, né, para melhorar essa refrigeração ali, que vai fazer toda a diferença, né? Isso, para transmissão. E do motor, por sorte, esse carro já tinha o sistema aço inox ali das tubulações que vai aqui de trás lá para frente. Porque o que acontece? Como era as Vanagons T3, Transport T3 original, era de metal, assim como também da Kombi 1.4 Flex é de metal. E a grande dificuldade disso em qualquer país é que essas tubulações, o pessoal não faz as manutenções corretas, com o tempo o aditivo vai perdendo a propriedade ali, vai enferrujando, vai desplacando, esse desplacamento vai parar lá numa galeria do motor, vai queimar junto do cabeçote, porque a água não vai conseguir recircular e vai ser tarde demais, né, gente? Porque se você não tiver nenhum indicador de temperatura no painel, aí piorou, né? E a gente já trouxe a solução para vocês aí no Brasil. Então aproveitem, porque a gente desenvolveu com muito carinho para vocês as tubulações, o indicador de temperatura próprio para Kombi. Então são coisas assim que vocês têm acesso aí, né? Então aproveitem, façam esse upgrade que com certeza vai te economizar muito tempo e dinheiro, né, lá na frente. Se você passar por um perrengue desses, o prejuízo vai ser muito maior, porque você vai gastar com guincho, vai ter um desgaste, vai ter que ir gastar com mecânico também. Então, essa situação aí é preventivo. Então, faça isso por você e pela sua Kombi, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Foi assim que a gente fez nessa Volkswagen T3, colocando o indicador de temperatura graxá, mantendo as tubulações aço inox que já tinha ali, né? Não tem por que trocar, porque estava boa, para poder garantir que a gente fez um baita investimento no projeto, né? Só o kit, vocês viram aí que custou aproximadamente $2.500, né? Mais envio ali. E fora as outras coisinhas que foi em volta ali, mangueira, tempo de serviço, adaptação. Então não posso jogar tudo por água abaixo, literalmente, por conta só de uma tubulação ou a falta de indicador de temperatura lá no painel. E até as pessoas falam, né, pra gente desse kit, né? Porque pra gente mandar pro Brasil ficaria muito caro, né? Inviável, infelizmente. Teria que ver uma forma de mandar pra vocês que fosse viável. Porque só o valor do frete daí já não ia começar. E o valor da peça em si, convertendo pra real, também fica um pouco... Mas Grazi, eu digo mais pra você. Eu acho que aí no Brasil... Tomara que alguém desenvolva, né? Pega uma engrenagem Chevette lá, pessoal aí uma da de tornearia, o Leandro Torneiro mesmo aí, ó, que mexe, faz bastante invenção aí, podia desenvolver um kit desses, né? A gente ia ficar muito feliz de anunciar aqui pra vocês, se tivesse alguém fazendo isso aí no mercado brasileiro, com certeza. Com certeza alguém vai fazer e eu vou ficar muito feliz. Já dou a dica, tá? Não faz com corrente, não, porque eu já vou dar as considerações. De repente faz com 3 engrenagens, uma lá em cima, uma no meio, outra lá em cima, só pra
para ficar todo mundo alinhadinho ali, tá? Sistema de freio e direção, vai mudar? Não, vai deixar assim? Bom, ela já tem um sistema de freio muito bom. Se fosse numa Kombi? Se fosse numa Kombi, primeiramente, claro, se fosse freio a disco, exemplo, uma Kombi 1.4 Flex, uma Kombi de 1980 em diante, o sistema bem certinho, bem originalzinho, bem revisado, com peça de qualidade, primeiramente eu não faria essa alteração, tá? Claro, se tiver tudo em dia, muito bem revisado, suspensão, tá? Direção, porque a gente não tá, o nosso objetivo fazendo isso não é ganhar muito mais velocidade, não é participar de corrida, nem nada disso. É conforto, né? Exatamente. E uma tranquilidade, dirigir, as trocas de marcha sutil, suave, no tempo correto. Vamos testar, vamos rodar, né? Vamos ver. Se tiver necessidade, a gente traz para você. Existe aí sistema de freio que a gente pode estar fazendo um upgrade? Sim. Mas só se realmente tiver necessidade, porque o original funciona muito legal. E depois desse trabalho todo, chegou a grande hora, né? A gente vai rodar com ela e ver como vai se comportar, se realmente vai funcionar como a gente estava imaginando. Então, antes de ir mais longe, a gente decidiu vir nessa estrada aqui, que é próximo, e dá pra gente desenvolver um pouco mais as marchas. Que foi a mesma estrada que a gente fez o test drive lá da Kombi do Mike com o motor do Subaru. Então o que já se percebe é que em baixa velocidade, em rotação média ali, assim, mais ou menos uns 1000 RPM, você escuta um barulho como se fosse de rolamento, sabe? Ó. E aí à medida que você ganha um pouco mais de velocidade, esse barulho meio que some, tá? Então isso é bem característico ali daquela corrente, porque não existia nenhum barulho nessa transmissão automática enquanto estava no Subaru. A gente rodou com o Subaru, fez todos os testes antes de desmontar. E a única modificação que sofreu foi aquela corrente ali. Então é nítido que o barulho vem dali. Obviamente não é um raspado como se estivesse pegando naquela tampa ou sei lá, solto, alguma coisa assim. É derivado daqueles dentes reto ali, né? Porque são engrenagens dente reto mais a corrente. Isso meio que não tem o que fazer, na verdade, né? Vamos ter que aprender a conviver com esse barulho aí. A gente buscou informação sobre se é característico ou não, né? Se realmente não tem o que fazer. E aí a gente encontrou um fórum que algumas pessoas estão fazendo essa adaptação. E também entramos em contato com o fabricante e ele falou, olha, não tem o que fazer, né? Então é uma coisa que a gente já sugere aí como uma melhoria, né? Se de repente fazer um formato de engrenagem diferente para poder não ter esse barulho, porque daí ficaria 100%. Realmente a Vanagon por si só, assim, ela já é bem diferente de estar dirigindo uma Kombi. Ela é um pouquinho mais forte, assim, se sente, mas com o câmbio e a transmissão do Subaru é nítida a diferença na questão de passagem de marcha, porque a gente não sente passar a marcha, simplesmente o carro anda ali como se estivesse andando com uma van, né, dessas mais modernas, né? É como se estivesse andando com essas vans aí, porque você não sente nada. Já na Vanagon não, você sente a passada ali de primeira para segunda, segunda para terceira. E sem contar que antes ela era 3 marchas, né? E agora ela ficou com 4 marchas. 4 marchas. Então isso é uma diferença enorme, né? Pode parecer pouco, mas não, é uma grande diferença. Aqui a gente parou para fazer a volta, ó, o Charles engatou a ré. Então você também não sente aquele soco na hora de trocar de marcha. Então você pisou no freio lá, puxou. Ó, não sente soco nenhum. É muito leve, né? Parece até que não engatou, né? E até parece que o motor tá desligado também, né? Porque não faz barulho.
Mas, assim, minha opinião, única coisa, assim, é essa questão do barulho. Que é uma coisinha assim, um detalhe, né? Mas só pra vocês entenderem, ó. Não estão ouvindo barulho nenhum, né? Agora começa a desenvolver as marchas. Ah, e talvez... Ó, até que uma coisa que a gente tá percebendo é que conforme você tá andando e ela tá quente, digamos assim, parece que o barulho para de fazer mesmo em marcha lenta. Então Faz menos, né? talvez seja assim, naquela primeira funcionada, na primeira voltinha que você dá, ele faz esse barulho e depois acostuma assim. E na descida, né, também a gente percebe que como tem menos tração ali naquela corrente, ela também faz menos barulho. Então... Faz sentido, porque agora a gente tá descendo. Então só pra vocês notarem a diferença, ó, a gente tá atrás de um caminhão aqui e a gente quer fazer uma ultrapassagem. Vamos ver como é que ela vai desenvolver aí. A velocidade que eu tô é da via, 50 milhas por hora, né? E o pezinho relado. A todo momento, a gente já tá dirigindo um bom tempo, só com o pezinho relado. Só que eu preciso acelerar para botar o caminhão, né? Reduziu. Essa retomada aí que você sente a diferença, né? É uma retomada, é muito rápida. Vocês não perceberam, tá? Mas ela reduziu. Eu saí para a esquerda para botar o caminhão. Depois que eu passei o caminhão, que ela já percebeu que a rotação estava legal, tudo, ele já subiu uma marcha de novo, sem perceber. Bem sutil mesmo, bem legal. Claro que o objetivo de fazer essa conversão não é que o carro corra mais, não tem necessidade disso, mas sim ter uma troca de marcha legal, vai melhorar aí também na autonomia de combustível e a qualidade para quem vai dirigir, né? Que é o turista. Muda tudo. Aproveitar que a gente parou aqui, ó, para tirar uma foto, para dar uma conferidinha, né? Nível da água, e aí? Tudo certinho, galera. A gente não pode esquecer, né, que além da adaptação da transmissão automática, a gente também colocou esse motor 2.5. Esse tá tudo no lugar, esse não tem nenhum vazamento, o nível aqui do coolant, né, do aditivo do radiador tá 100%. E tá legal, dá pra seguir viagem por mais uma hora aí. Já rodamos mais uma hora, pra voltar vai ser pelo menos mais uma hora. E aí, tá tranquilo, né? Tá de boa. Claro que você deve estar se perguntando, isso numa Kombi, será que vai dar certo? Será que não dá? A resposta que a gente tem pra vocês é que sim, dá certo numa Kombi, principalmente as do ano de 1998 em diante, porque a carroceria é um pouquinho mais estendida ali. E aí tem o espaço, né? Tem um espaço para encaixar ali, principalmente no motor. A gente já fez esses testes e dá para fazer. O que a gente dependeria hoje? No caso aqui, de uma Kombi desse ano a gente tem, né? A gente vai fazer essa adaptação numa Kombi. Fiquem ligados aqui no canal porque a gente vai fazer. E a gente tentou deixar a parte externa ali mais parecida do original possível, né? Quem abre ou quem abre o motor ou quem dirige sabe que não é original. Mas se olhando a alavanca ali, a gente fez uma caixinha, pintou de marrom, deixou mais assim, tá tudo bem com a alavanca do Subaru, tem uma modernidade. Mas foi uma trabalheira para fazer esse suporte, porque primeiro a gente fez um esqueleto de madeira, né? O Charles fez ali só para poder rodar, ver se ia engatar as marchas tudo certinho. E depois fez um esqueleto de ferro e revestiu esse ferro com esse plástico. E, gente, foi aí para pensar nisso, uma dor de cabeça, porque ele queria utilizar umas bordas ali do Subaru? Que tinha do Subaru mesmo, né? Ele aproveitou o mesmo plástico e pintou de marrom para ficar da mesma cor das coisas da Vanagon, que é marrom aqui, né? Um acabamentozinho, outro não ficou do jeito que a gente queria, mas no futuro a gente pode mudar também. Conforto para dirigir, com certeza. Teste de rodagem, né? Vai estar passando aí o teste de rodagem. A gente foi do norte ao sul da ilha com ela, depois que a gente fez toda a adaptação. Desligamos, ligamos, demos na partida 500 vezes para ver se funcionava, deu tudo certo. O câmbio, a hora que você anda com o carro,
não parece que você tá andando com uma Bannerman, parece que você tá andando com um Subaru. Até que você começa a pegar a velocidade de primeira, segunda, terceira ali. E, infelizmente, até que o carro esteja aquecido, a gente chegou a essa conclusão, que meio que o carro, quando tá frio, ele faz um ruído no câmbio que parece um ruído de rolamento. Mas, na verdade, a gente descobriu num fórum ali que eles faz esse barulho. Depois que você faz essa adaptação do câmbio, fica esse barulho aí, E gente. faz todo sentido, porque são engrenagens de dente reto, né? Então aquela corrente, quando começa a tracionar ali, acho que não teria como não fazer barulho. Por isso que eu sugeri, se alguém for fazer, faz com 3 engrenagens e dente deitadinho assim, para poder trazer essa melhoria, porque todo o resto ficou bom. Troca de Ficou. marcha, gostosa para dirigir, ruído. A potência, né, moçada? Não é que eu falei que o carro vai pegar 200 por hora. Não, se acelerar talvez sim, mas não é esse o objetivo. Mas você consegue chegar ali de 0 a 100, de 0 a 80, ali, que é a velocidade ideal para uma Kombi, né? Bem rapidinho, uma ultrapassagem. Ficou bem gostosa mesmo. É o Subaru só que numa Kombi. Com certeza vale o investimento, né? Uma Kombi, seja uma Kombi, uma T3 com transmissão automática, a gente sabe que existe várias necessidades disso, né? Pessoas que querem um carro mais confortável, né? Um carro diferente, uma viagem mais tranquila, né? Não precisa ficar trocando marcha, ou até mesmo para pessoas que dependem de um carro automático para poder estar dirigindo para um lado para o outro, e se chegar nessa conclusão aí, foi muito feliz para nós, tá? Grazi, está chegando ao fim desse vídeo, mas tem uma coisa muito importante, mas muito, muito importante mesmo, né? Obviamente a transmissão automática deu certo, mas Mas eu queria falar pra vocês que quem assistiu esse vídeo até o final vai ficar com essa novidade aí, ó, que é o nosso livro de registro de manutenção. De tanta gente receber mensagem de vocês, a gente pensou, cara, a gente precisa dar uma solução pra isso, que é um checklist de manutenção da Kombi. Nossa, por que as pessoas elas não sabem, por falta de conhecimento mesmo, o que eu tenho que fazer a cada tantos mil quilômetros? O que eu tenho que fazer a cada 6 meses, a cada 3 será que eu meses? troquei o óleo? Será que eu troquei o óleo? Será que. Não lembro Será que agora. será que eu engraxei a suspensão? Não lembro. Aí o que a gente pensou? Vamos Aham. desenvolver um livro de registro de manutenção que funciona da seguinte forma. Ele vem com checklist de manutenção tanto da Kombi Motor a ar, quanto o checklist de manutenção da Kombi 1.4 Flex. Com toda a quilometragem que você tem que fazer determinadas inspeções e substituições de peças, ou de acordo com o tempo, né? Então, o que ocorrer primeiro. Também, nesse livro de registro de manutenção, o mais legal, gente, é que ele vem com várias páginas de anotações para você colocar ali quando foi feito cada manutenção e o que foi feito, né? O Aonde foi valor, feito? onde foi feito, se você fez na sua casa, se você fez de forma que foi uma garantia de alguma coisa que você fez e não deu certo, está refazendo, quanto você gastou, a quilometragem que estava na época que você fez. Então, gente, é para você ter ali na mão, cabe dentro do porta-luva da Kombi. E por que a gente pensou nisso? Porque hoje em dia é tudo no celular. As pessoas colocam as coisas no celular e depois, ó, esquece. Ixi, troquei o celular. Tira a foto ali, depois perde a foto da quilometragem, não tem nem como fazer média no carro. Ou às vezes você precisa tá sem internet e não consegue acessar aquele material que você deixou ali no celular. Então, por isso, gente, é muito importante. Isso é uma coisa que a gente queria que alguém tivesse feito por nós na Kombi que a gente comprou lá no Brasil, né? A nossa primeira Kombi. Se a gente soubesse que o primeiro proprietário lá tivesse feito determinadas manutenções, a gente ia conseguir programar as manutenções futuras. Então, já até teria uma previsão de gastos que eu ia ter com essa Kombi. Então, gente, se tem uma coisa que você pode fazer por você, em questão de organização e também pela sua Kombi, é ter esse livro de registro de manutenção. Eu acredito que vai ser um sucesso as vendas desse livro de Não tem, registro, né? porque Eu mesmo. não existe no mercado, né, gente? Uma coisa dessas assim, tão completinha, né? E um valor acessível também que vocês podem ter. O link tá aqui embaixo na descrição se você quiser mais informações. E a gente tá prontinho para te atender, tirar todas as suas dúvidas, além de várias outras soluções que a gente trouxe para a Kombi. Essa é mais uma aí que você pode ter aí na sua casa. Galera, já de novo, repito, aqui na descrição desse vídeo e mais abaixo tem um campo de comentários, beleza? Então fique à vontade. Vocês querem falar alguma coisa sobre o projeto? Não, Charles, mas eu queria muito que vocês fizessem um tour, né? Um tour. Tour, porque o próximo vídeo, gente, é o tour da Kombi que a gente fez a adaptação, né? Não tem nada mais
justo, né? Depois de toda essa adaptação, ela merece ser vista com detalhes. Então, se você quer ver como é uma Westfalia por dentro, né? Uma camper, o estilo de viagem também, que é um pouco diferente, porque as mobílias são da época, né? Então, a gente tem o maior prazer de anunciar para vocês que o próximo vídeo vai ser o tour completo nessa Vanagon T3. Gente, esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante. Nós já passamos de 70 mil pessoas que nos acompanham aqui, mais de 5 anos de canal. Então, a gente só tem a agradecer. E esperamos vocês no próximo episódio. E até! Tchau! Valeu!